CNN Esportes Especial chegando, tudo bem com vocês? A gente está recebendo aqui no nosso estúdio Diego Ribas, craque do futebol brasileiro, multicampeão por onde passou, e a gente vai ter esse bate-papo super legal com ele justamente para entender um pouquinho mais a respeito de como está a vida de Diego pós-futebol, o que ele imagina, o que ele espera e, claro, a gente vai resenhar sobre muitos assuntos. Tudo bem, Diego? Obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Tudo bem, Renan. É um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando. Vamos lá para esse bate-papo aí que vai ser bem legal. Legal, Diego. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para você é saber como é que anda a vida de Diego agora, depois da aposentadoria, fora dos gramados, o que você anda fazendo, quais são os projetos, tem muita coisa já acontecendo, porque a gente sabe que o Diego não para, né? Exatamente, Renan. Anda movimentada, como sempre, é o que eu falo para as pessoas. Agora está movimentada, talvez não tanto como era, né? Muitas viagens e tudo, mas a diferença é que agora eu posso decidir aquilo que eu quero fazer ou não, né? Minha vida toda como atleta era seguir uma programação e hoje eu faço a minha programação e procuro sempre equilibrar dentro das minhas prioridades, né? Que tem a minha família, saúde, trabalho, enfim. E dessa forma eu vou seguindo. Então estou muito feliz, eu tenho palestrado, fundei uma escola de desenvolvimento de atletas, onde a gente foca na parte de gestão emocional e temos falado com muitos jovens e pais também de como potencializar a carreira do seu filho. Estou com o meu podcast, 10 e faixa, então um projeto acaba complementando o outro. Sim. E dentro de tudo isso estou muito feliz. E agora você também está com a carreira de comentarista, esse também é um caminho que o Diego está trilhando e pretende trilhar? Tenho feito essa parceria, gosto muito porque está se tratando de uma paixão que eu tenho, que é o futebol, e está sendo muito legal também, porque consigo trazer uma experiência nova assim para mim, mas de alguma forma procurar trazer para o telespectador uma visão diferente, um entendimento, né, decifrar certas jogadas que acontecem, estratégias táticas, por exemplo, durante uma partida, e fazer tudo isso está sendo bem bacana. E como é que está sendo essa empresa agora que você está trabalhando junto, né, com o Gustavo Kuerten também, grande ídolo brasileiro, nessa gestão financeira para atletas? O que seria esse Diego empreendedor? Exatamente, é uma parceria com a Genial Investimentos que nós trazemos justamente a importância para todos, mas principalmente na área esportiva, a importância de uma boa gestão financeira. Então, junto com a Genial, eu tenho sido a ligação e a conexão para poder alcançar esse mundo esportivo e empresarial também, e ter um parceiro como esse realmente é um privilégio. E queremos fazer a diferença na vida de muita gente. Você acha, Diego, que dentro da sua carreira, da sua trajetória, ainda começando lá na base, depois profissional, Europa, essa gestão, ela falta para um atleta? Digo, não só uma gestão financeira, obviamente, de tamanha importância, mas, acima de tudo, uma gestão profissional da carreira de muitos atletas? Temos que melhorar muito. Temos que melhorar. Eu vejo uma consciência cada vez maior, mas estamos no processo. É preciso que o jogador, o atleta em geral, se interesse. Aquela história de, mas eu estou só para render, fazer meu trabalho aqui e acabou. Isso é um engano, é uma ilusão. Porque é possível você fazer o teu trabalho, estar concentrado, mas ao mesmo tempo participar das decisões que estão sendo tomadas nos bastidores. Primeiro porque a sua carreira não vai ser eterna, em algum momento vai se encerrar e você vai ter que estar pronto para tomar decisões e para isso você tem que estar participando. Então, o que eu procuro fazer junto com a Genial é o que eu digo, trazer consciência em primeiro lugar e depois conhecimento. Consciência da importância disso e conhecimento para não ser enganado, né? Manipulado, porque quando você não tem o conhecimento, qualquer promessa milagrosa de rendimentos, de que vai fazer acontecer, acaba te convencendo. Então, nós estamos nesse processo, vem melhorando, mas acredito que é sempre importante cuidar, falar desse assunto para trazer consciência. Diego, visível para todos que acompanham o futebol e acompanharam a sua carreira como atleta, de que você é um atleta e foi um atleta diferente, uma pessoa líder vestiário, líder em campo. E isso faz muita diferença quando a gente fala do próximo passo de carreira, né? Já visto que você já vem fazendo. Você pensa um dia em se tornar
não digo agora, que está mais próximo da família, encerrou faz pouco tempo a carreira, mas se tornar um dirigente de futebol? Renan, eu não descarto essa possibilidade em algum momento. Sempre se tratando de futebol, de esporte, alto rendimento, liderança, gestão de pessoas, é algo que me atrai bastante. Mas a verdade é que eu tomei a decisão de seguir os meus projetos, algo que eu disse que me dê autonomia nos meus afazeres, me dê tempo com a minha família também, tempo para mim mesmo. E estou muito feliz com essa decisão. Mas em algum momento trabalhar conectado diretamente ao futebol, porque indiretamente eu estou sempre falando do futebol, estou sempre falando com atletas, mas diretamente ligado a um clube, por exemplo, é algo que é uma possibilidade no futuro, que eu não descarto. Eu digo isso no clube porque você hoje tem uma identificação enorme com o Flamengo. Mas você nasceu no Santos, né? Surgiu para o futebol. Eu digo, como é que você analisa, primeiro, o momento atual do Santos, que você vivenciou e conhece tão bem desde... das categorias de base, o clube, e aceitaria um convite para ser um dirigente, por exemplo, do Santos? Como eu disse, a possibilidade em algum momento de trabalhar diretamente ligado ao futebol pode existir, não tem como nem eu falar, hoje não passa de uma especulação e possibilidade, eu estou muito feliz com tudo que eu tenho feito, mas o momento do Santos eu vejo assim, delicado. Pela grandeza do clube, pela tradição que tem, eu acredito que o sinal de alerta está ligado. Pelo desempenho que tem tido dentro de campo, nós temos que ver, e é claro, nítido, que tem que ser melhorado, porque é uma equipe que, se eu não me engano, é a que menos finaliza no campeonato. Defensivamente não tem feito um bom trabalho, então assim, tem que encontrar e desempenhar um futebol e também a gestão administrativa compatível ao tamanho do Santos Futebol Clube, e eu fico sempre na torcida para que isso aconteça. Dentro da sua visão, o que fez o Santos chegar nesse estágio? Bom, é difícil ser preciso na análise não participando de fato dos bastidores, mas é conjunto. Os resultados no esporte coletivo, no futebol, é conjunto. Passa pelos jogadores, passa pela administração, e isso nós podemos ver. Até os torcedores, eu vi alguns protestos lá que passaram totalmente do limite. Então, isso, todas essas atitudes fazem com que o clube não tenha um rendimento esperado. Nós vemos que vem de jogadores que em algum momento financeiramente poderia se equilibrar, encontrar um equilíbrio, mas não acontece. Eu colocaria como responsável aí os envolvidos, que é a parte dos jogadores, no caso, a diretoria, para que eles possam encontrar o caminho certo, e isso está na mão deles. Antes da gente passar para a próxima pergunta com relação ao rubro-negro, Flamengo, eu queria saber o que o Diego enxerga como esse novo modelo de mercado que a gente vem acompanhando, chegada no Brasil, e que o Botafogo, talvez seja a SAF mais vitoriosa hoje do nosso campeonato brasileiro, liderando e com folga o campeonato, mas... Para o Diego, esse é um modelo que funciona para o mercado? E quando a gente fala da liga também, da discussão de direitos de imagem e tudo, isso existe nos bastidores em conversas entre vocês, atletas? E como você enxerga esse novo modelo também de futebol? Bom, entre nós atletas, pouco, mas eu vejo que nos bastidores, entre os dirigentes, existe essa conversa. Eu acredito que o futebol brasileiro como um todo, ele pode se unir mais em prol do bem coletivo e não só individual. Entender que o meu adversário, estando bem, não vai me prejudicar, pelo contrário, de alguma forma nós vamos colher os frutos disso juntos. E em alguns momentos eu vejo que é meio que assim, não, meu adversário, primeiro que já não trata como adversário, trata como inimigo, então quanto pior ele estiver, melhor para mim. E não é assim. Nós vemos em outros modelos da Europa, por exemplo, essa preocupação em dar as mãos e fazer bem não só para o clube, mas também para o futebol nacional. E eu acredito que nós podemos melhorar dessa forma. E em relação à SAF, nós estamos vendo modelos de sucesso, Cruzeiro, Botafogo, então eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, desde que sejam pessoas sérias envolvidas, deve ser feito o trabalho em pró, obviamente, da instituição,
com respeito. E quando isso é feito, eu acredito que sim, tem tudo para dar certo. Agora, Diego, coração de Diego Ribas, é rubro-negro? É flamenguista? Porque a sua identificação com o Flamengo é gigante agora, né? E eu queria que você elencasse para a gente aqui quais foram os momentos mais marcantes na sua trajetória dentro do Flamengo. Renan, realmente foi uma ligação muito forte com o Flamengo e eu tenho orgulho, prazer e gratidão em reconhecer tudo isso, tudo que nós vivemos juntos desde o primeiro dia que eu cheguei, né, a recepção que eu tive, as dificuldades que eu passei, que eu sempre digo que me dão propriedade para falar que realmente é um clube que eu amo, que aprendi a amar e que eu quero sempre o bem, sem negar a história e os relacionamentos que eu tive com os outros clubes, como nós falamos há pouco aqui do Santos Futebol Clube, nada vai apagar, acredito que cada clube tem um espaço na minha história, tem o meu respeito, tem a minha gratidão. No Flamengo foi o clube que eu mais joguei, que mais títulos conquistei. Então, naturalmente, dessa forma, vai se criando um vínculo muito forte. Foi o período que eu passei a maior dificuldade da minha vida, quando eu quebrei a perna, tive a lesão mais grave da minha carreira. Meses depois, campeão de um dos títulos mais importantes da história do clube. Então, tudo isso fortaleceu muito a nossa ligação e eu tenho um orgulho muito grande disso. E o Jorge Jesus, foi o melhor que você trabalhou? Porque o que ele fez ali e o que ele tirou de vocês na essência foi um time que dava gosto de assistir. Jorge Jesus trabalhando, é um baita treinador, merecia, por exemplo, estar na seleção brasileira. O que fez do Jorge Jesus essa harmonia tão perfeita com vocês ali do elenco? Bom, eu acredito que ali foi um casamento de um treinador que é genial na sua forma de ver o futebol, como ele encontra soluções estratégicas, táticas para a sua equipe. É genial realmente. Vem um treinador que tem todo esse potencial com um grupo extremamente profissional, com uma liderança muito positiva, jogadores talentosos. E esse casamento fez com que nós tivéssemos aquele rendimento impecável, né? Mas muitos dizem que ele também é um cara temperamental, é difícil trabalhar com ele, ele é muito intenso. Ele é muito intenso, ele é muito autêntico, ele é um crítico construtivo no caso, mas confronta sempre os erros. E isso nem sempre é confortável, principalmente na nossa cultura, lá fora já é mais normal. Mas como eu disse, quando ele encontra um grupo que está disposto a aprender, a crescer juntos, quando encontra um grupo que tem uma lealdade muito grande e tem uma parte emotiva também bem aflorada, no caso de falar, mister, pô, nós te amamos, onde você vai jantar hoje, podemos te ajudar em alguma coisa, onde você está morando, a preocupação com o Jorge Jesus pessoa, eu acho que isso também foi surpreendente para ele, um abraço, um beijo, todo esse tipo de coisa foi despertando nele cada vez mais essa parte humana e fortalecendo o nosso laço de amizade, né? Então, quando consegue fortalecer o laço de amizade e confiança e o desempenho profissional, aí vai embora. Não sei se eu vou pegar o camisa 10 aqui de surpresa, mas entre o Mr. Ancelotti, entre o Mr. Jorge Jesus na seleção brasileira, o Diego prefere quem? Aquele tipo de escolha que você faz assim, fecha o olho e segue em frente, né? Eu não respondi, aliás, aquilo que você tinha falado, de potencial ele tem totalmente para treinar a seleção brasileira. Com certeza, é um dos melhores treinadores que eu já tive na vida e está prontíssimo para isso. Então, estamos falando de opções assim que a seleção estaria muito bem servida. E aí essa batata quente aí vai ser o presidente da CBF. Mas entre os dois misters, a gente acordou com o Fernando Diniz, treinador da seleção brasileira. Certo. Enfim, para você é um nome interessante, é um nome capaz de gerenciar, primeiro, tantos craques, gerenciar um momento não tão bom da seleção. É um nome que funciona nesse momento? O Diniz tem tudo para funcionar, é algo novo, nós temos que acompanhar, desafiador para ele de continuar ali no Fluminense e depois poder performar lá na seleção brasileira, enfim, requer muita energia, muita dedicação, mas todas as informações que eu tenho é que o Diniz é um cara extremamente trabalhador, focado, então nós vamos acompanhar, em termos de potencial e competência ele tem, e a gente, como brasileiro, fica na torcida para que dê tudo certo. E aí eu já aproveito essa pergunta de seleção brasileira para falar de talvez um dos maiores nomes do nosso passado recente da seleção, Neymar, o menino da Vila igual a você também. O que a gente pode esperar do Neymar agora com o Diniz na seleção, a volta dele para o Paris Saint-Germain, uma carreira que ainda
pode, né, seguir novos passos? O que a gente pode esperar do Neymar? Como o Diego enxerga o Neymar nesse momento? Bom, eu sou um grande admirador do Neymar. Eu acredito que nós temos que ter orgulho de ter um ídolo e uma referência como ele. Independente se em algum momento errou ou não, é uma pessoa do coração bom e extremamente talentoso. Então, eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais desafiador vai ficar para ele na parte de pagar o preço para ter o mais alto rendimento, né? Eu vejo ele disposto a isso, mas que vai precisar cada vez mais de uma equipe bem formada, de pessoas ao redor, para poder incentivá-lo, para poder auxiliá-lo, né, e encontrar a melhor versão do Neymar atual. Eu acho que esse que é o grande desafio. Nós, se conseguirmos fazer isso como equipe, tem tudo para o Neymar brilhar, porque é um jogador extremamente talentoso que pode continuar fazendo a diferença, mas que cada vez mais, como eu disse, vai precisar de uma equipe muito bem formada para que isso aconteça. Você acha que em algum momento faltou essa equipe por detrás do Neymar ali, no suporte, para que ele pudesse chegar à excelência? Porque você foi um atleta que sempre buscou a excelência e o Neymar também sempre buscou a excelência. Mas em alguns momentos a gente viu o Neymar talvez um pouco distante do que ele poderia chegar no seu auge, né? Você acha que em algum determinado momento da carreira dele faltou esse staff? Quando eu falo assim da equipe, eu falo principalmente se tratando da seleção brasileira. Certo. É claro que no PSG também é um jogador que vai cada vez mais, como eu disse, precisando da equipe, do coletivo. E isso acontecendo, naturalmente, você vai dar as condições para ele fazer a diferença. Também falo da seleção brasileira, staff pessoal. Eu vejo que é um jogador que se preocupa muito com isso. Então, tem o pai dele ali, tem pessoas que já estão fazendo um trabalho para ele. Então, quando eu falo dessa equipe, é mais a equipe, no caso da seleção brasileira e do clube onde ele está jogando. Em algum momento, não que faltou, mas talvez não tenha acontecido e ele faz parte de toda a equipe que ele jogou. Então, não encontrou uma equipe que talvez rendesse tudo aquilo que precisava para que ele encontrasse o melhor futebol dele. Ele também tem a responsabilidade dele em algum momento. Essa última Copa do Mundo, eu acredito que a sensação que eu tinha, pelo menos, é que estava num melhor momento assim, para que tudo acontecesse. E não aconteceu. Então, é isso que é uma busca constante. Nós vemos a exemplo, né? O Messi encontrou nessa última Copa isso, buscou durante muito tempo, também enfrentou uma resistência muito grande, críticas e dificuldades, e em algum momento encontrou. Estamos falando de jogadores geniais aí que, enquanto estiverem em atividade e disposto a pagar o preço para estar no mais alto nível, tem sempre a possibilidade de ter sucesso. A gente está falando de Neymar e Ganso, não tem como não fugir, né, da comparação inevitável de Neymar e Robinho, duplas que fizeram sucesso no Santos. Queria saber de você, Diego, como você vê o momento do Robinho também, pós fim de carreira, esse momento atual, ele já condenado por estupro na Itália, enfim, não sei se você tem contato, qual é a relação que você mantém com o Robinho. A gente viu pelas redes sociais também algumas críticas ainda quando você jogava no Flamengo, que pousou numa foto junto ao Robinho. Nós estávamos em Santos, né? Jogamos futebol e nos encontramos ali na mesma rede. Não tem como eu negar a história que nós temos juntos. E foi uma história de muito sucesso, de muitas alegrias e conquistas. Eu amo o Robinho por tudo que nós vivemos juntos e não cabe a mim julgar o que aconteceu, o que ele fez, qual vai ser as consequências. O que eu posso dizer é que eu lamento por tudo isso está acontecendo. Eu lamento e me limito a reconhecer que nós vivemos uma história juntos e que eu respeito essa história que nós vivemos juntos. Diego, e agora eu queria saber de você, você falou do futuro, né? Como gestor, como empreendedor, e como é que é a vida do Diego ao assistir o filho jogando bola, ao assistir o filho ali em campo? Dá saudade de voltar para o gramado? Quando você está ali comentando também, vendo
o futebol acontecendo ali, só que você do lado de fora. Você sente essa falta? Renan, vou te falar, o coração às vezes bate mais forte do que quando eu estava dentro de campo. É uma emoção muito grande ficar acompanhando ali, vendo, e naturalmente passa um filme pela cabeça também. Na idade dele eu estava saindo da minha cidade para ir morar em outra em busca do meu grande sonho de se tornar um jogador profissional. E há pouco tempo encerrei a minha carreira, então assistindo o jogo muitas vezes bate essa reflexão. Deve ser ali. difícil, né? Mas como um todo é uma sensação sempre de muita gratidão e de entusiasmo com o que está por vir. E eu incentivo muito meu filho em busca. O futebol ele é maravilhoso. Também tem suas dificuldades, é importante eu sempre passar para ele, entre aqui o ponto que você está e o grande sonho de chegar lá, de ser igual o Neymar e tudo isso, o Messi, existe um processo árduo, é preciso amar o esporte de verdade para poder alcançar e chegar, ser muito forte mentalmente também, mas independente disso eu incentivo meu filho a ir em busca dos sonhos dele, a enfrentar os riscos que tiver pelo caminho, e nós temos uma relação maravilhosa. E Diego, como é que é estar em casa? Você que viajava, concentrava, e concentrava, enfim. Hoje o Diego está em casa. O Diego é o pai de família, é o chefe de cozinha. Como é o Diego ali no dia a dia em casa? Até você se pergunta, o que eu vou fazer hoje? Eu vou treinar, vou para academia? Como é o Diego nesse dia a dia? Você sabe que eu ainda estou nesse processo. Para mim não é fácil muitas vezes organizar a própria agenda. Porque vão aparecendo muitas oportunidades e minha vida toda eu segui uma programação, né? O treinador lá passava o dirigente, passava a programação e nós íamos ali, segue aquela programação, se sobrar tempo, vamos sair com a família, vamos fazer alguma coisa. Então minha vida toda foi assim. Hoje não, hoje todas as oportunidades que eu tenho, eu vou ali conferir e vou fazer de acordo com o que eu achar que deve ser feito. E isso cada vez mais eu estou me familiarizando e vivendo intensamente todos os momentos que eu tenho com a minha família. Foi um dos motivos de eu ter tomado essa decisão de encerrar meu ciclo como jogador profissional e está sendo incrível, né? Eu estou com uma filha de 2 anos, por exemplo, acompanhando as mudanças no detalhe, na fisionomia, na palavra que aprendeu a falar naquele momento. Então eu tenho vivido muitos detalhes que me fazem refletir também quantas coisas que eu deixei de participar, né? Certo. Perder, assim, é forte porque eu estou investindo num sonho também, na minha carreira. Eu sempre fui feliz naquilo que eu fiz, mas ao mesmo tempo tive que abrir mão de muito tempo, de qualidade com a minha família, e agora eu procuro estar presente cada vez mais e tenho aproveitado cada minuto. Como você já projetou e não fechou as portas para, quem sabe, um Diego no futuro ser um dirigente, para o Diego, quem seria hoje um bom gestor, um bom dirigente, pelo que você conhece, pelo que você vê, pelo que você conversa atualmente no futebol brasileiro? Bom, tem alguns dirigentes que vêm fazendo um bom trabalho. O Rodrigo Caetano está fazendo um ótimo trabalho já há alguns anos, né, no Atlético Mineiro, assim como fez também no Flamengo. A própria diretoria como um todo do Flamengo também vem fazendo um trabalho muito bom, né? O presidente Landim, o Braz, o Bruno Spindel. Então são dirigentes assim que vêm fazendo um excelente trabalho. O Ronaldo como investidor, assim como dono do clube, mas a sua postura, o seu posicionamento. Eu acredito que o futebol brasileiro precisa cada vez mais de pessoas e profissionais como esses. Então são pessoas que com certeza são boas referências. E o Diego jogou em vários clubes, Santos, Flamengo, Wolfsburg, Werder Bremen, Atlético de Madrid, mas o Diego sentiu falta, você sentiu falta de vestir alguma camisa? Olha, gostaria de ter jogado nesse clube. Bom, um clube que eu assistia e falava, um dia eu quero jogar aí, foi aquele Barcelona do Guardiola. Aquele Barcelona do Guardiola, joguei contra algumas vezes e era um clube que me despertava essa vontade. Do resto, assim, eu fui um privilegiado. Sempre sonhei em jogar na Juventus, por exemplo, alcancei. Em algum momento tive proposta dos maiores clubes do mundo, né? Real Madrid, Bayern de Munique. Fui cobiçado por grandes clubes, mas realizei o meu sonho de jogar em grandes clubes da Europa, em grandes clubes do Brasil. O privilégio de vestir a camisa 10 do Santos, camisa 10 do Flamengo, camisa 10 da seleção brasileira. Então são situações assim que foi além do que eu sonhei
e eu só tenho a agradecer. Diego, só para a gente encerrar, tem muita gente que acompanha, muita gente que admira a sua carreira e com certeza depois dessa entrevista muito mais. Então, se possível, deixar um recado para quem está assistindo a gente aqui na CNN, seja do Diego agora palestrante, mas do Diego profissional acima de tudo, por toda essa história bonita que a gente está vendo aqui, passando no nosso telão. Certo. Bom, eu agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de todas as pessoas e dizer para quem está nos assistindo assim aqui para que faça o certo quantas vezes for necessário. Porque fazer o certo nem sempre é fácil, é ser minoria em alguns momentos, fazer o que é certo, mas no final, tudo que nós construímos de sólido e com integridade tem que ser de uma decisão consciente de fazer o que é correto, tudo sempre de acordo com os nossos princípios e valores. Essa é a minha forma de viver e sempre vale a pena. Portanto, esse é o meu recado a todos e foi um grande prazer bater esse papo com vocês. Diego, obrigado, viu? Prazerzaço. Obrigado. Esse foi Diego Ribas, camisa 10 de tantos e tantos clubes, ídolos de tantas e tantas torcidas participando aqui com a gente desse bate-papo, dessa resenha, trazendo muito conteúdo aqui na CNN. Até a próxima, pessoal!